E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio de 31 dias de sabedoria com o livro de Provérbios. E hoje nós vamos dar uma olhadinha aí no capítulo 8. Como eu sempre digo, os capítulos eles são muito ricos, tem muitas coisas para falar. Eu confesso para vocês que eu comecei essa série num ímpeto de coragem, um ímpeto de parar de procrastinar uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo, que é a série, mas que eu usei do ano novo, né, pra gente começar o ano do jeito certo, e usei essa intenção para começar a fazer um desafio aqui com vocês, e eu acredito que até agora tenha sido edificante, pelo menos para mim. Eu acredito que mesmo que só uma pessoa veja, ou mesmo que nenhuma outra pessoa veja, os 31 vídeos que nós vamos fazer esse mês, para mim vai ter valido a pena, porque conforme eu leio, conforme eu aprendo com a palavra, eu cresço, né? E vou pegando os códigos aí, as boas ideias, os bons conselhos que a Provérbios tem pra gente. E sem mais delongas, eu quero ler aqui um trecho de Provérbios que diz o seguinte: ouçam, pois eu tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. A minha boca falará a verdade, pois os meus lábios detestam a maldade. Todas as minhas palavras são justas, e nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas retas, e retas para os que encontram conhecimento. Eu confesso para você que eu tenho esse pensamento às vezes, e eu acredito que você também tenha, vez ou outra, de olhar para o livro de Provérbios como um livro misterioso, um livro místico, um livro que tem os códigos da vida, por assim dizer, e de fato, eu mesmo, aplicando algumas coisas do que a gente tem estudado até aqui, tenho certeza que transformam a vida de qualquer um de cabeça para baixo. Mas nesse texto em específico, é como se o autor, ou como se a própria sabedoria estivesse falando com a gente, falando como é que nós temos que interpretar os textos, como é que nós temos que levar a sério aquilo que está sendo escrito aqui. Porque às vezes nós fazemos uma leitura passiva do texto, se a gente olha para o texto somente como alguma coisa, foi escrito muito tempo atrás, tem alguma certa sabedoria aqui, e eu vou seguir ou não, eu vou levar isso como qualquer outro tipo de conhecimento. Não é esse o tipo de relação que o autor do texto, o autor de Provérbios, queria que nós tivéssemos com as palavras que estão aqui. Se você é cristão, você deve acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus usou vários homens inspirados pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia. Então, esse texto está falando sobre uma postura que nós devemos ter em relação à leitura do próprio livro de Provérbios. Então, desmistificando o texto, trazendo o original, igual a gente tem feito nos outros vídeos. Então, Provérbios 8, no versículo 6, é a sabedoria falando com a gente. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Quando a Bíblia diz ouçam, não é um escuta aí, se der, é tipo, para tudo, porque isso aqui importa. A sabedoria está dizendo, o que eu vou falar não é qualquer coisa, é coisa séria, coisa de gente madura. Ela não fala fofoca, ela não fala vazio, e ela não fala por falar. Então a gente não pode olhar para o texto como um simples conhecimento, uma simples dica, um simples truque. Por mais que muitas vezes a nossa mente tende a olhar para o texto como algo mais místico, ou simplesmente como uma coisa etérea, e que de fato é uma coisa, um conhecimento do alto, nós precisamos também entender a seriedade que o texto traz sobre. Ou seja, a sabedoria está dizendo, cara, presta atenção. Não seja somente um leitor passivo disso aqui, não seja somente uma pessoa que vai ler isso aqui como quem está lendo o livro O Diário de um Banana, ou qualquer outra leitura que não vai edificar, porque as palavras são retas. Essas palavras são palavras de edificação. Eu não falo mentira e nem passo pano pro erro, basicamente o que está dizendo. A sabedoria é direta e fala, a minha boca fala a verdade. Aqui não existe meia-verdade, não existe desculpa bonita e muito menos erro maquiado. E ainda mais, ela detesta o mal. Não é algo do tipo, todo mundo tá fazendo, ou tipo assim, isso aí depende do ponto de vista, né, meu? Porque assim, vamos observar por aqui, não. Aqui a Bíblia está ensinando que as palavras delas são retas. O que é sim, o que é não, e assim nós devemos ser. Então, até no texto onde a sabedoria está explicando como ela deve ser lida, como nós devemos olhar para essa porção do texto, a gente consegue ter ensinamentos sobre a retidão que está refletida na palavra, e nós também temos esse exemplo na vida de grandes homens da Bíblia, e principalmente em Jesus. O que é errado continua errado, mesmo que esteja
é na moda. Nada do que eu falo é torto. A sabedoria, ela não confunde, ela não joga com as palavras e ela também não cria armadilhas. A gente não tá lendo esses provérbios pra gente ficar, nossa, mas será que isso aqui significa isso ou significa aquilo? É óbvio que existem várias interpretações, como a gente tem conversado, sobre as distâncias entre o quando o texto foi escrito e quando nós vamos ler e as interpretações, mas a essência da palavra sempre vai ser uma só. A verdade é verdade, a mentira é mentira, o que é certo, o que é errado é errado. Então essa é uma das principais lições que eu tenho para aprender com essa porção do texto. Porque se algo te deixa confuso, é pesado, ou talvez te empurra para o pecado, muito provavelmente não é a palavra de Deus. Então vamos ter esse filtro para a gente começar a interpretar melhor as escrituras e começar a ter um conhecimento melhor, uma interpretação melhor do que vem aí pela frente nos próximos dias do nosso desafio. E cara, quem quer entender, quem tem a intenção de entender, entende. Quem se debruça sobre a palavra e quer entender o que aquilo está falando, com certeza vai ter o discernimento daquilo. Porque nós cristãos, a gente costuma dizer que a Bíblia é um dos únicos livros o qual a gente pode ler com o autor do lado. Então sempre que você for ler a Bíblia, você pede a interpretação de Deus daquilo que você está lendo, para você ter uma clareza na sua mente sobre as palavras que estão sendo ditas ali que você está lendo, né? E o texto termina com algo muito forte que diz: para quem tem discernimento, tudo é claro. Ou seja, o problema não é falta de clareza, é falta de disposição do seu coração, às vezes, para entender. Quem quer viver certo, entende rápido. Quem quer aprender, capta. E quem quer só justificar o erro, sempre acha difícil. Então, o livro de Provérbios, até aqui, ele tem ensinado pra gente que é uma vida submetendo as nossas vontades, a gente literalmente reprimindo aquilo que seria o nosso desejo natural, em função de submeter isso ao senhorio de Cristo, em busca de uma vida onde nós possamos viver com a abundância da sabedoria de Deus e da graça dele sobre a gente, né? Porque Deus honra quem honra ele e dá graça àqueles que têm um coração voltado para ele. Então, se a gente olhar para o texto dessa maneira, com certeza existirá muito mais leveza no nosso coração, entender aquilo, e por muitas vezes você pode enfrentar algum certo tipo de frição entre a tua vontade e o que o texto está realmente dizendo, porque a Bíblia nos confronta diariamente, mas é justamente esse confronto que vai moldar o meu e o seu caráter para que nós possamos ser melhores a cada dia, até que nós possamos atingir um patamar onde nós estaremos com Cristo. Tudo certo, gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e você pode participar do grupo onde a gente está falando sobre esses textos, mandando os devocionais lá diariamente no começo do ano de 2026 e também se inscrever no nosso canal, no meu canal, aliás, porque estamos chegando a 100 inscritos. Tamo junto e a gente se vê numa próxima oportunidade.